a gente consegue pensar o futuro do Brasil diante de um panorama como esse, em que a morte ela se torna, ela se sobrepõe à vida, ela não se equilibra, não há um equilíbrio entre vida e morte, e que nós vemos diariamente a destruição do meio ambiente. Para onde nós vamos caminhar? Eu queria dizer o seguinte: como será o futuro no Paraguai? Como será na Venezuela ou na Guiana? Não tem nada que me faz pensar no futuro do Brasil com um afeto especial do que pensar em qualquer outro lugar da Terra. Eu estou interessado no que vai acontecer em Uganda. Eu estou interessado no que vai acontecer na Síria e Bangladesh. A ideia de o que vai acontecer com o Brasil, ela me interessa tanto quanto o que vai acontecer com as tartarugas marinhas. Eu quero só dar um pouco da impressão de quanto eu ponho em questão essa recorrente ideia de humanidade. Mesmo quando o Papa Francisco invoca esse sentido sagrado da criação, que nem o Papa, nem outra ordem religiosa do Ocidente aceita que você ensine nas escolas. Ensinar evolucionismo nas escolas é negar o criacionismo. Nos Estados Unidos não pode. Você tem que dizer que Deus criou o mundo e botou um macho branco para governar o mundo. Essa narrativa é muito conveniente. Deus criou o mundo e botou um macho branco para governar o mundo. O resto que se... Enquanto a gente ficar com essa conversa na educação, nós vamos criar monstros nas nossas escolas. Um menino de 6, 8 anos de idade, você deveria ensinar para ele que a vida evoluiu no planeta Terra e que ele é o resultado de uma evolução. Você tinha que poder dizer para uma criança: olha, você já foi um caramujo, você já foi uma formiga, você já foi um pau podre, uma árvore frondosa, linda, que caiu, morreu e depois virou você. Se você incute na cabeça das crianças que eles são uma criatura divina e que ainda tiveram origem no cosmos, a Terra que se dane. Ela é só uma plataforma extrativista. Isso tem muito a ver com a lógica ocidental. Não foram só os filósofos iluministas que instituíram uma lógica cartesiana, uma linha reta. Antes deles, religiões muito bem estruturadas e coliadas com o poder, Roma, Grécia e tudo, eles decidiram instituir uma narrativa que tira desses animais humanos a responsabilidade sobre o que fazem. Eles podem botar essa responsabilidade numa outra entidade qualquer. Tipo, eu matei a minha mãe, né? Mas Deus me perdoa. Eu acho que o grande significado do coronavírus para mim, que ele caiu como um raio em cima do capitalismo e do neoliberalismo. Isto é, aqueles mantras deles, que o principal é o lucro, e é a concorrência, é a acumulação individual, que é o assalto e a depredação da natureza, que é o Estado mínimo, que é o mercado acima da sociedade. Esses mantras, se nós os tivéssemos seguido, nos teriam levado à morte. O que nos está salvando não é o lucro, é a vida como centro. Não é a concorrência, é a solidariedade. Não é o individualismo, é a interdependência de todos com todos. Não é o assalto à natureza, é o cuidado da natureza. Não é o Estado mínimo, um Estado suficientemente apetrechado que atenda às demandas humanas, como o SUS, embora quisessem privatizar o SUS. Agora se dão conta, a Itália não tinha isso, a Espanha não tinha, a Inglaterra tinha, a Alemanha mais ou menos, mas o Brasil tinha, que podia atender todo mundo e está salvando as pessoas. Então, isso, eu acho que o coronavírus está nos revelando qual é a essência do ser humano, que é um ser de relação, é um ser de solidariedade, é um ser de generosidade, é um ser de cuidado, e não esse perverso que o capitalismo cria, que é aquele produtor, consumidor, e que descarta, é comprar, usar e descartar.
sempre produz duas injustiças, esse modelo. Uma injustiça ecológica, devastando os ecossistemas e pondo em risco as bases físico-químicas que sustentam a vida. Podemos desaparecer nisso. E segundo, a injustiça social. Pequeno grupinho, 1%, que controla grande parte dos fluxos econômicos. E outra parte, imensa pobreza, que morre antes do tempo, com mil doenças, falta de água, falta de habitação, etc. Esse mundo, ele tem que acabar. Não o mundo, mas esse tipo de mundo tem que acabar. Porque se ele nós não acabamos, ele vai acabar conosco, vai acabar com a vida. Então, eu acho que o coronavírus nos dá uma lição. O isolamento social não é simplesmente para defender a vida. É isso também, mas fundamentalmente é uma espécie de retiro existencial para a gente se recolher e pensar onde erramos, que mundo nós queremos, como vamos levar essa viagem adiante. E o Nicoleles, nosso grande cientista, diz: esqueçam o mundo pré-coronavírus, esse acabou. Ou vocês inauguram outro, ou vocês não vão sobreviver. Vocês enxergam a possibilidade da gente sair dessa... Eu não vou nem falar de encruzilhada, porque eu tenho repetido, esse quadro que chama Cruzos, né? Encruzilhada é coisa boa, tá? O meu povo é coisa maravilhosa. Se não tem encruzilhada, não tem caminho a seguir. Tem que ter encruzilhada, né? O Leonardo é um homem cristão, mas ele está de vermelho hoje, então ele sabe o que significa encruzilhada. Encruzilhada é coisa boa, que dá os caminhos, é Exu trabalhando e abrindo as possibilidades. Então a pergunta como é que vocês veem esse discurso cientificista hoje e se existe alguma possibilidade de a gente pensar a ciência como uma forma de adiar o fim do mundo, Ailton? Começo com você. A ciência adia o fim do mundo? Tem alguma ciência que adia o fim do mundo? Nós podemos conjugar ciência e paz. E aí nós vamos ter paz-ciência. A ciência é a luz do mundo. O negacionismo é tão estúpido que ele acha que tem uma ilha no planeta onde você pode se esconder do dano que nós provocamos ao organismo vivo de Gaia, e que quando Gaia chacoalha o corpo, alguém vai ficar ileso. Não, não vai. Gaia tem humor, inteligência e sabedoria. A única maneira de alguém estabelecer um diálogo com esse organismo vivo do planeta é com sabedoria. A ciência, ela faz o bem. Mas há muito tempo, ciência e técnica se dissociaram. Quem aperta o botão é um técnico, não é um cientista. Cientistas não governam o mundo. Cientistas perdem emprego. Esses imbecis que acham que a Terra é plana, são eles que governam o mundo. Não são os cientistas. Os cientistas, a maioria dos cientistas que eu respeito, já perderam o emprego há muito tempo. Acho que todos nós aqui, de alguma maneira, estudamos a filosofia, essa coisa toda. O professor Alisson Leandro Mascaro, que foi meu orientador, né, no mestrado, doutorado, ele fala uma coisa muito interessante, né? Porque ele fala assim, bom, o que eu gosto da filosofia, mais daquilo que os filósofos disseram, é justamente esse olhar dirigido a uma tentativa radical de compreensão do mundo, né? Ou seja, de buscar se conectar com a sabedoria. Então, mais importante do que aquilo que eles disseram, mas é essa tentativa, né, de tentar se conectar, né, com aquilo que de mais profundo o mundo pode nos apresentar. E outra coisa que o Ailton falou que eu achei muito interessante também foi a respeito da Terra, né, como esse organismo vivo. O Ernest Cassirer, né, quando ele constrói a sua história da ciência, ele traz uma coisa muito interessante, que é o seguinte: ele vai dizer que a ciência antiga, ela justamente se baseia nessa ideia de que a Terra é um grande organismo vivo. Os pensadores da antiguidade, portanto, eles viam tudo aquilo que existia no mundo como uma espécie de oitavas, né? Ou seja, se a gente tinha 7 orifícios na face, é porque existiam 7 astros no céu, 7 metais, ou seja, a ideia da simpatia, né? Que depois vai dar na astronomia, da astrologia, na alquimia.
E o Cassirer, ele fala que depois a modernidade vai trazer uma noção mecanicista de ciência, né? Então você sai de um mundo orgânico para um mundo mecânico. Antes o todo era mais importante que a parte, depois a parte fica mais importante que o todo. E aí o Cassirer afirma, né, no sentido que você está resgatando aqui, Ailton. Ele fala assim, o que os antigos faziam, né, ainda que sem os métodos observacionais, né, e empíricos que tem a ciência moderna, é muito mais próxima de uma ideia de ciência como conhecimento universal do que os modernos fazem. Ou seja, os antigos entendiam muito mais, vamos dizer assim, o espírito do que é ciência do que os modernos entendem, uma vez que eles se voltavam para o todo, para um conhecimento universal. Agora, Leonardo, então como é que você vê essa ideia então da ciência, essa ideia da paciência, como colocado aqui, e diante do fato de que, como foi apontado aqui, a ideia de ciência, ela hoje se conecta com aquilo que a Naomi Klein chama de capitalismo do desastre, né? Ou seja, o desastre, o capitalismo do desastre, que a gente pode chamar de neoliberalismo, que é mais uma etapa do capitalismo. O capitalismo nunca foi bom, mas assim, o neoliberalismo é a maneira com que a gente vivencia de maneira predominante o capitalismo. Como é que a gente consegue pensar a ciência fora da lógica do capitalismo do desastre, né? Porque como o Ailton mesmo colocou, os recursos da ciência hoje, eles são direcionados e eles são formatados segundo a lógica, segundo essa lógica da reprodução econômica. Vejam, eu fiz um vídeo, vou fazer até uma propaganda, eu fiz um vídeo no canal justamente falando sobre a ideia da universalização das vacinas. É uma coisa que não faz sentido. Como é que a gente está vivendo uma pandemia e as pessoas estão pensando em propriedade intelectual? Isso não faz o menor sentido. Ou melhor, faz sentido se a gente pensar segundo a lógica do capitalismo do desastre. Ou seja, é aquela ideia do sujeito não reflexivo. Se for para se autorreproduzir, o capitalismo vai matar tudo que está ao seu redor, até a si mesmo. Então, como é que a gente pensa ciência? E a gente já percebeu aqui que é o seguinte, se a gente não estabelecer, do ponto de vista político, uma transformação nas relações sociais, a gente não consegue transformar sequer a nossa ideia de ciência. Queria te ouvir, Leonardo, a respeito disso. O problema não está na ciência. Tanto Bachelard, filósofo da ciência, como Coiré, um outro grande filósofo da ciência, esse problema é a tecnociência. Ela nega o sentido original da ciência. Isso está presente no próprio Francis Bacon, que criou o método científico. Ele diz: o ser humano deve tratar a natureza como o torturador trata a sua vítima, e tortura até que ela entregue todos os seus segredos. Pois esse método funciona até hoje. É torturar a natureza para nos entregar tudo em nosso benefício. Então, essa tecnociência, ela é perversa, porque ela fez surgir o capitalismo, já no século XVI em diante, e hoje chegou à sua culminância. Eu acho que ela chegou ao seu fim em dois sentidos. Chegou ao seu fim, ela realizou todos os seus objetivos, que é a suprema acumulação. E se deram conta que não dá mais para acumular, vão para outros espaços fora. Mas chegou também ao seu fim, como esgotou suas virtualidades. Vai acabar esse sistema. E, para mim, quem acaba o sistema não é o marxismo, nem a Escola de Frankfurt, nem o nosso espírito crítico. Quem vai acabar o capitalismo, para mim, é a própria terra, que vai negar os bens e serviços fundamentais para a vida, até que o ser humano desperte e troque de paradigma, troque o conjunto das suas relações com os bens e serviços da terra, entre nós, aquilo que você estava dizendo. Se nós não fizermos essa troca e não dermos outro sentido à ciência, quer dizer, uma ciência com consciência. Uma ciência com consciência, ela se dá conta da vida. Agora, qual é o problema, eu acho, Ailton? Que nós interferimos na natureza de forma destrutiva, porque ela, por ela, funcionaria e tudo seria sinfônico. Nós interferimos, e isso acho que é um mistério que, para mim, só a própria teologia vai explicar, essa decadência do ser humano, por que ele chegou a romper o pacto natural com a natureza, rompeu aquele elo de sentir-se com a natureza e se voltou contra ela.
Por que houve essa decadência? O que ocorreu? Não adianta dizer pecado original. Isso é uma invenção de Santo Agostinho, no ano 410, discutindo com São Jerônimo. Criou a palavra pecado original, que a Bíblia não fala disso. Fala da grande queda, do grande pecado, pecado do mundo. Então, se nós continuarmos com isso, o ser humano é um câncer da Terra. Para usar a metáfora que vocês usaram, que você usou, ele se autorreproduz, é como a célula do câncer, que ela se desliga daquele trilhão de células que temos, se desliga e tem um curso próprio e vai comendo todas, até ela se autocomer e desaparece. O capitalismo é isso, porque o ser humano é uma espécie altamente agressiva. Bota todos os demais seres para correr ou os mata. E a ecologia diz que quando uma espécie agride todas as demais, o próprio sistema vai isolando ela até eliminá-la. Eu espero que o ser humano caia em si e tenha um salto no novo nível de consciência e volte para trás e diga: que imbecis que éramos derrubando o galho que não suportava, que cruéis que éramos matando nossos irmãos. E, de repente, eu acredito nisso, que ele deu um salto e disse: somos todos irmãos, como diz o Érico Veríssimo, que houve um profeta, porque ele chega dizendo aquele... Olhar o livro do campo, uma bela página que eu até transcrevo nos livros. Por que os seres humanos trabalham tanto, podiam viver mais? Eles não se amam como deviam, consideram o outro como concorrente e inimigo. Diz: houve um profeta que anunciou, que foi morto e que dizia: vocês são todos irmãos, unicamente irmãos e sempre irmãos. Esquecemos isso. Matamos o profeta que anunciou isso. Temos que resgatar a memória desse profeta. A gente fala muito de ser humano, falou de humanidade aqui, de várias perspectivas, da possibilidade de uma reconstrução do humano. E eu começo a pensar que a nossa ideia de humanidade está muito relacionada também ao próprio modo com que nós estabelecemos a nossa relação com as condições materiais da nossa própria reprodução enquanto seres humanos, né? Então a gente vai justamente para reproduzir essa noção de humanidade, a gente vai estabelecer uma série de relações entre nós e com a natureza circundante, né? Mas talvez mais do que pensar em relação, acho que a gente está caminhando para pensar na ideia de integração, né? Ou seja, de nos pensar como parte fundamental disso. Então a nossa ideia de humanidade é muito retirada justamente desse tipo de relação destrutiva, que é a relação que nos é apresentada pela lógica da reprodução do capital, de tal sorte que a possibilidade de nós nos pensarmos integrados à natureza e como parte dela depende justamente da gente romper essa relação que é a relação do capital, né? A gente vai ter agora, entre os dias 1º e 12 de novembro, a COP26, né? Que é a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, que vai se realizar na Escócia, em Glasgow. E com a pandemia do novo coronavírus e suas consequências econômicas, financeiras, muitos estão discutindo planos de recuperação econômica global, né? Que eles consideram que é fundamental. E nós já conversamos aqui o que significa recuperar o mundo diante dos padrões anteriores. Muito se discute sobre como as nações devem priorizar o que eles chamam de desenvolvimento sustentável. É um evento que eles consideram que é fundamental para pensar a transição energética do mundo, para a diminuição do CO2, que eles pretendem que caia em 45% até 2030, e também limitar o crescimento da temperatura média do planeta para que fique no máximo em 1,5%. Né? Na Carta da Terra, né, Leonardo, fala-se muito sobre a necessidade de se formar uma aliança global para cuidar da Terra, para a gente cuidar também uns dos outros, né? Seria como uma espécie de responsabilidade em relação ao futuro da humanidade, ao futuro do planeta, questões que nós já tratamos aqui de certa maneira. Então eu gostaria, o foco aqui, pensando na COP26, pensando nesses objetivos, né, muitos ainda alinhados com um tipo de mundo com o qual a gente precisa romper, que é a conclusão do nosso papo aqui, mas a pergunta é sobre educação. Qual que é a importância da gente
pensar essas noções de preservação, manutenção da vida no planeta, construção de um mundo impossível, em relação aos mais jovens, aos mais novos, aqueles que vêm depois de nós? Bem, eu estava pensando, enquanto você falava na COP, eu estava pensando, o primeiro amor a gente nunca esquece. A Carta da Terra, ela tem uma origem. Ela nasceu da Conferência do Rio de Janeiro, na ECO 92. Foi dali que fomos todos convocados a pensar essas questões que vão desembocando nessas conferências. E eu não podia deixar de recuperar esse sentido e entrar logo falando na ideia de educação, né? E menos ainda na ideia de como as autoridades que vão estar nessa cena, nessa arena, né, da próxima COP, da próxima conferência, estão comprometidos até o pescoço com voltar para casa e dizer para os seus povos o que eles foram fazer lá. Parece que o Biden quer retomar a voz de governo na conferência. E, obviamente, ele provoca a China, provoca os outros, a Rússia, provoca o contexto europeu a parar de se fingir de morto. Deve ser um truque, porque elas já estão sentindo que estão necrosando, então elas fingem que estão mortas. No caso de acontecer alguma ruptura grave, eles acordam e sacam as armas e saem dando tiro, que é o limite dessa gente medíocre. Tomara que a questão da educação tenha alguma centralidade nessa conferência. Eu acho que não. Porque eles são pessoas que pensam em termos corporativos. E educação é uma coisa que foi largada para trás há muito tempo. Educação está se tornando cada vez mais um assunto particular. Esse papo de educação particular, né, ele desobriga as sociedades a refletir sobre o tema e passam esse assunto para o mercado, o tal do capitalismo. É óbvio que num sistema desse ninguém está interessado em educação. Nós vamos ter uma ruptura com essa experiência. E nós vamos ter que pensar a educação como uma corresponsabilidade das famílias. Onde uma criança nasce e cresce, vai ter que ter uma correspondência com o processo educativo daquele sujeito. Se for numa comunidade, num coletivo, vai ser uma educação do interesse daquela comunidade, porque aquela pessoa se constitua num sujeito coletivo e que tem a corresponsabilidade no seio daquele lugar em que ele vive. Recuperando o sentido de viver localmente e pensar globalmente. Você vai educar um menino para viver aqui nessa aldeia, mas ele é capaz de pensar o mundo. Nós andamos fazendo uma coisa errada há muito tempo. A gente quer que as crianças pensem o mundo e não vivem em lugar nenhum. Eles vão viver no não lugar. Aí um monte de gente alienada, louco para arrumar um emprego na corporação e dá no pé. O desafio é esse. Falar em sustentabilidade, enquanto quem dá o comando são as corporações, é falar em saque. Saquear o planeta. Bom, eu quero, antes de entrar na questão da educação, que eu acho fundamental, comentar a questão do aquecimento global. É absolutamente grave para o destino da vida humana. Por isso, a erosão da biodiversidade não é só problema da agressão humana. É a agressão coletiva que criou uma atmosfera que não é mais respirável, habitável para grande parte das espécies, não consegue se adaptar e desaparece. Então, eu acho que aí, como disse o Ayrton muito bem, esses encontros foram apropriados pelas grandes empresas, elas ditam o discurso, impedem que se faça qualquer consenso. Os consensos são mínimos, que não significa nada face à gravidade da crise, e o nosso, então, nem devia ir lá. Mas é bom que ele vá, porque ele vai receber pito e puxada de orelha de todo mundo. Porque o pessoal não é imbecil, acompanha.
desmatamento da floresta, etc. E ele não vai poder mentir como ele costuma mentir aqui, fazer promessas que vai fazer. Tudo mentira. Ele se habituou, é o homem da mentira, como diz a Bíblia, o homem da mentira, que é uma das características daquele que é contra Cristo. Eu acho que o coronavírus veio dar razão a dois grandes educadores, Paulo Freire e Maturana. Maturana é um grande biólogo chileno, que é muito usado pelos pedagogos, e Paulo Freire diz que primeiro diálogo, a primeira escola é com o mundo, a dialogação com a realidade. A escola como lugar, como edifício, é lugar da sistematização, que a gente faz a pirâmide do saber, mas o saber se constrói na vida, na troca, continuamente. Isso Maturana mostrou na parte biológica. Nós estamos continuamente trocando desde que nascemos até a morte, e essa troca é o grande aprendizado da vida inteira. Nós não estamos prontos. Nós somos seres que vão se construindo a sua identidade na medida que... Isso é processo de educação, na medida que eles entram em contato com toda a realidade, com as diferenças, com os choques que recebem, como ele assimila. Então, eu acho que a coronavírus nos mostrou isso, que agora temos que estar relacionados uns com os outros, com todos, de forma solidária e integrando. Isso é uma chance do ser humano expandir a sua humanidade, as dimensões do universo, e não só da Terra. Então, eu acho que é uma crise e que ela nos purifica, nos acrisola, porque crise vem de crisol, que é a purificação, que purifica o ouro, e, ao mesmo tempo, é uma oportunidade nova que aparece, que nós não podemos perdê-la. Por isso, não podemos voltar ao antes. Temos que reinventar uma nova humanidade. Eu acho que temos que reinventar o ser humano, porque esse ser humano que está aí é demasiado cruel e sem piedade. Com os outros, com a natureza, com ele mesmo, não pode continuar, porque ele vai acabar com tudo. Então, nós temos que reinventar o ser humano. Quem é o ser humano, nós não sabemos. Nós intuímos que ele é um ser de solidariedade, é um nó de relações em todas as direções, é um ser de gratuidade, é um ser de um amor incondicional, é capaz de perdão como a expressão mais alta do espírito, de poder acolher até o inimigo e não excluir ninguém. Então, isso, eu acho que a crise do coronavírus tem essa dimensão antropológica, ensinar-nos a viver, e viver para sermos mais humanos uns com os outros. Perfeito. Bom, eu só posso agradecer. Eu quero agradecer a Ailton Krenak, agradecer Leonardo Boff pela generosidade de terem aceitado o convite para aqui estar. Quero dizer da minha profunda admiração, do respeito, do carinho que eu tenho pelos dois, que considero que são meus professores, mas não só meus, né, mas de todo mundo que certamente se interessa pelos temas, se interessa pela vida, que quer pensar em possibilidades para um mundo além desse mundo que nós estamos. Então, Ailton, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pelo seu carinho. Leonardo, muito obrigado, viu? E eu espero que nós possamos em breve nos reencontrar, né? E agora, pessoalmente, né? Porque eu quero muito poder abraçá-los, quero muito poder tocá-los, quero muito poder olhá-los nos olhos, viu? Então, fica meu abraço apertado, meu abraço carinhoso, meu abraço amoroso para vocês. E quando eu os abraço, eu abraço também a toda a humanidade, desejando que a gente possa fazer a vida frutificar. Obrigado, gente. Tá? Então, é isso. Com isso, eu encerro esse Cruzos, que tenho certeza que emocionou a todos. Quero agradecer a presença de você, a sua presença, né, que esteve aqui com a gente, ouvindo esses dois homens maravilhosos, fundamentais para o nosso tempo. E se você gostou, curte, compartilhe, comente. Não se esqueça de se inscrever no canal. Muito obrigado e se vê na próxima.